Jeremias capítulo 28. E isto aconteceu no mesmo ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano e no 5º mês, de Ananias, o filho de Azor, o profeta, que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou deste lugar, carregando-os para a Babilônia. E eu trarei novamente para este lugar Jeconias, o filho de Jeoiaquim, rei de Judá, com todos os cativos de Judá que entraram em Babilônia, diz o Senhor. Pois eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias disse para o profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse mais o profeta Jeremias: Amém. Assim faça o Senhor cumpra as tuas palavras que profetizaste, e torne a trazer os vasos da casa do Senhor e todos que foram levados cativos desde Babilônia até este lugar. Porém, ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram coisas contra muitas regiões e contra grandes reinos, sobre guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando a palavra do profeta se cumprir, então será o profeta conhecido, que o Senhor verdadeiramente o enviou. Então Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Dentro de 2 anos completos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias tomou o seu caminho. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Tu quebraste os jugos de madeira, mas tu lhes farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eu coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para que elas possam servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e elas o servirão, e eu também lhe dei os animais do campo. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, porém tu fazes este povo confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que te expulsarei da face da terra. Este ano tu morrerás, porque ensinaste a rebelião contra o Senhor. Assim o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no 7º mês. Capítulo 29. Ora, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciões que foram levados cativos, e para os sacerdotes, e para os profetas, e para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, o filho de Safã, e Gemarias, o filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, enviou para a Babilônia Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, constrói casas e habitai nelas, e plantai jardins, e comei do seu fruto.
Tomai vós esposas, gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais, e buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vós induzis para que sejam sonhados, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-os retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os escutareis. E vós buscar-me-eis e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. E eu serei encontrado por vós, diz o Senhor, e eu desviarei do vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativo, porque vós dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Sabei que assim diz o Senhor, do rei que se assenta sobre o trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, e de vossos irmãos que não saíram convosco ao cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu enviarei sobre eles a espada, a fome, a peste, e os farei semelhantes a figos podres, que não podem ser comidos de tão ruins que são. E eu os perseguirei com a espada, com a fome e com a peste, e os entregarei para serem espalhados para todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um assombro e um assobio e uma desonra no meio de todas as nações para onde eu vos levei. Porque eles não escutaram as minhas palavras, diz o Senhor, que eu enviei a eles por meus servos os profetas, madrugando e enviando-os. Porém, vós não escutastes. Assim diz o Senhor. Ouvi vós, portanto, a palavra do Senhor, todos vós do cativeiro, a quem eu enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, de Acabe, o filho de Colaías, e de Zedequias, o filho de Maacéias, os quais vos profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os matará perante os vossos olhos. E deles será levantada uma maldição por todos os cativos de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor faça a ti como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Porque eles cometeram avareza em Israel e cometeram adultério com as esposas de seus próximos, e falaram palavras mentirosas em meu nome, as quais não ordenei, e eu o sei, e sou testemunha, diz o Senhor. Deste modo tu também falarás a Semaías, o Neelamita, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porque tu tens enviado cartas em teu nome para todo o povo que está em Jerusalém, e para Sofonias, o filho de Maacéias, o sacerdote, e todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te fez sacerdote no lugar de Jeoiada, o sacerdote, para que sejais oficiais na casa do Senhor, sobre cada homem que está louco, e fez de si mesmo um profeta, para o colocares na prisão e no tronco. Agora, portanto,
Por que não reprovaste Jeremias de Anatote, o qual fez a si mesmo em profeta para vós? Por isso ele enviou a nós da Babilônia, dizendo: Este cativeiro é longo, constrói casas para vós e habitai nelas, e plantai jardins e comei seu fruto. E Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Enviai a todos aqueles do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor a respeito de Semaías, o Neelamita. Porquanto aquele Semaías profetizou para vós, e eu não o enviei, e eles vocês confiarem em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu punirei Semaías, o Neelamita, e a sua semente. Ele não terá um homem para habitar no meio deste povo, nem irá ele ver o bem que eu farei ao meu povo, diz o Senhor, porque ele ensinou a rebelião contra o Senhor. Capítulo 30. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: Escreve em um livro todas as palavras que eu tenho falado. Porquanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu trarei novamente os cativos do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e eu os farei retornar para a terra que eu dei para os seus pais, e eles a possuíram. E essas são as palavras que o Senhor fala a respeito de Israel e a respeito de Judá. Porque assim diz o Senhor: Nós ouvimos uma voz de tremor, de medo e não de paz. Perguntai agora, e vede se um homem entra em trabalho de parto com o filho. Por que razão eu vejo todo homem com suas mãos sobre seus lombos, como uma mulher em trabalho de parto, e todas as faces se tornaram públicas? Ai de mim, pois aquele dia é grande, tal de nenhum é semelhante a ele. É o tempo da aflição de Jacó, mas dela ele será livrado. Por isso acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e irei despedaçar teus atilhos, e estrangeiros não mais se servirão dele. Porém eles servirão ao Senhor seu Deus e Davi, seu rei, a quem eu levantarei para eles. Portanto, tu não temas, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem estejas consternado, ó Israel, porque eis que de longe eu salvarei a ti e a tua semente da terra do seu cativeiro, e Jacó retornará e estará em descanso, e estará quieto, e ninguém o atemorizará. Pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações nas quais te espalhei. Contudo, não te destruirei completamente, porém eu te corrigirei em medida e não te deixarei sem punição. Porque assim diz o Senhor: tua ferida é incurável e tua chaga dolorosa. Não há ninguém para pleitear a tua causa, para que tu possas sarar. Tu não tens remédios que curem. Todos os teus amantes se esquecerão de ti, e eles não buscam a ti, pois eu te feri com a ferida de um inimigo, com o castigo daquele que é cruel, pela multidão de tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados. Por que gritas tu pela tua aflição? Tua tristeza é incurável pela grandeza de tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados. Eu te fiz estas coisas. Portanto, todos aqueles que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários, todos eles irão para o cativeiro. E aqueles que te despojam serão um despojo, e todos que te saqueiam darei eu como uma presa. Pois eu restaurarei a sua saúde e sararei tuas feridas, diz o Senhor, porque eles te chamaram de a rejeitada, dizendo:
Esta é Sião, a qual nenhum homem procura. Assim diz o Senhor. Eis que eu trarei novamente o cativo das tendas de Jacó e trarei misericórdia de suas habitações, e a cidade será construída sobre o seu próprio montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E deles virão ação de graças e a voz daquele que festeja, e eu os multiplicarei, e eles não serão poucos. Eu também os glorificarei, e eles não serão pequenos. Os seus filhos também serão como outrora, e a sua congregação será estabelecida perante a mim, e eu punirei todos os que oprimem. Os nobres serão provenientes deles, e o seu governador procederá do meio deles. E eu o farei se aprimorar, e ele aproximar-se-á de mim. Pois quem é este que empenhou o seu coração para se aproximar de mim, diz o Senhor. E vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. E eis que a tempestade do Senhor sai com fúria, uma tempestade contínua. Ela cairá com dor sobre a cabeça do perverso. A violenta ira do Senhor não retornará até que tenha feito isto, e até que tenha realizado os intentos do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto.